novo café corporativo, num cenário novo e com um convidado antigo nosso, já conhecido, Irineu Toledo, que daqui a pouco vem aqui para o café. Café corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café corporativo aqui no canal 25, como eu disse hoje, de cenário novo. Nós estamos aqui no Espaço Dona Nice, aqui em Jundiaí, que será a nossa casa por mais alguns meses. E como convidado nós temos aqui o Irineu Toledo. Irineu, que já é velho conhecido aqui do nosso Café Corporativo. Obrigado por ter vindo, viu? Em especial nessa nossa estreia aqui num cenário novo. Obrigado, Irineu. Fico feliz, né? Lugar lindo. Eu sei, o primeirão aqui nesse lugar bacana, tomando esse café demais. Prazer. A gente deu um upgrade aqui, né? Divertido, né? O estúdio é bacana, né? Mas aqui é a natureza, que coisa linda, hein? Parabéns. Aqui é um espaço muito utilizado pelo jundiaiense e por pessoas também de fora de Jundiaí, como espaço de festas, espaço de eventos. E aí a gente tem o prazer também de ter essa nova parceria aqui com o Espaço Dona Nice, que nos cede a possibilidade da gente utilizar todo esse cenário aqui. Mas, Irineu, vamos falar agora a respeito do nosso tema, do tema escolhido de hoje, que é, novamente, a gente vai falar sobre futuro, mas numa das conversas contigo, recentemente, a gente conversa muito, a gente falava sobre perspectiva e prospectiva. O Irineu trouxe, então, essa expressão prospectiva. Fala um pouco para a gente a respeito de como você diferencia essas duas palavras e aí a gente já entra no nosso tema, que é futuro. Bom, eu tenho tratado o tema futurabilidade nos meus diálogos, palestras, que é o futurabilidade, o futuro que inspira. Por que o futuro inspira e não é o passado que inspira? Porque o futuro que eu crio, o que eu penso, onde eu quero chegar, ele é que me provoca a ação hoje, no presente. Então é o futuro que inspira. Então esse é um exercício de prospectiva. Estou aqui com o meu celular, né? Você vê o que tem de capacidade aqui. Eu vou entrar aqui na Universidade de Harvard, até para poder me auxiliar na entrevista, você pode fazer pergunta difícil. Eu posso fazer pergunta difícil. Aí eu estou aqui com o Stanton, com o Fox, tá, né? Bom, o que tem aqui dentro de toda a tecnologia? Tem passado. Tem história. Porque alguém colocou coisas aqui que foram estudadas e tal, está aqui. E aqui, a partir desse passado, você desenhou o quê? Uma perspectiva. Então, dentro de uma curva natural, as coisas estão indo para lá. A partir do que eu tenho hoje ou do passado, certo? É assim o histórico de qualquer gráfico que você veja. Agora, esse histórico, eu analiso, isso não me agrada, ou isso eu não quero. Porque a perspectiva está me levando para lá. Pode ser positiva ou negativa a perspectiva. Daí eu tenho que pensar em outras coisas. Vamos imaginar uma situação de que a perspectiva seja negativa. Quer dizer, a perspectiva está me levando para uma situação conflituosa, uma situação de crise, uma situação que eu não quero que aconteça. É isso aí, eu tenho os meus alertas, meus mecanismos de percepção, de leitura e de análise. Daí eu crio o quê? A prospectiva, o meu futuro desejável. Seja na minha vida pessoal, romântica, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida empresarial, na minha estratégia de negócio com a minha equipe. A gente está indo para um lugar, é agradável? Mesmo assim, se está tudo bem, como é que eu leio o cenário de tendências, o que pode acontecer? Como é que está a concorrência? Como é que está o desenvolvimento da tecnologia? Como é que está a economia do país? Então, vamos desenhar outros futuros? Ou seja, isso é criar prospectiva. Prospectiva. Prospectiva é criar futuros. Porque você tem que ter alguns futuros na manga. Certo? Você tem que ter opções, é isso? Opções. E aí você estrategicamente trabalha para criar o futuro. Então a perspectiva te leva para o lugar a partir do lugar de hoje. A partir de hoje e do passado. Está lá, está desenhado. Se tudo ficar sem mudar, alguma coisa fica estática no mundo desde que ele é mundo? Muito difícil, né? A gente não consegue deixar nada estático, nem pedra, né?
Mesmo que você não mude, as coisas vão mudar Sim. e vão te impactar. Sim. Então você tem que estar no movimento, estar no tal do fluxo para entender, olha, se isso mudar, está aqui. Se a minha empresa me dispensar, se minha empresa falir, ou se minha mulher morrer, ou se meu filho casar, então tudo vai criar um impacto e eu preciso substituir com futuros. Então eu já desenho perspectivas. Essa é a grande diferença de futurabilidade, porque é você que cria os seus caminhos. E é mais fácil a gente mexer no cenário com essa perspectiva. Por exemplo, eu sou um sujeito mais conservador. Eu consigo mexer no cenário para que eu permaneça desfrutando daquela minha posição, ou é mais fácil que eu me adapte às novas realidades que vão surgindo? Eu acho que a gente sempre faz uma negociação. Eu não estou combatendo a perspectiva, né? A gente tem os dois modelos de negócio, digamos assim. Vamos pensar na Apple. Ela não era empresa evolucionista, ou empresa da perspectiva. Olha, o nosso caminho é esse, o nosso mercado é esse, nós sempre vamos atender esses clientes. Não, ele não estava dentro desse modelo, não foi esse o diferente da Apple. Ela era revolucionária. Tá. Então, ela saía do lugar comum e surpreendia com alguma coisa que a gente não tinha imaginado. Então, a gente tem que ter essas duas cabeças funcionando. A perspectiva eu mantenho, que eu não posso perder os ganhos, os lugares. Agora, os novos cenários, como é que eu atuo nesses novos cenários, considerando a minha perspectiva e o que ele me oferece de possibilidades para eu criar ali dentro. Então, não é que eu me adapto. Eu tenho que ficar negociando comigo mesmo e medindo meus resultados, medindo ali a minha rota, acertando se eu estou ajustado às tais tendências que você citou. Vamos pegar um exemplo prático, né? Você é um cara do rádio. Eu nem te apresentei aqui no início do programa, porque todo mundo já te conhece. O Irineu, um dos maiores radialistas do Brasil hoje, né? E ele sabe que ele é, mas ele é modesto. Como que você se adaptou a toda essa mudança nesse cenário que você sempre atuou, que foi o rádio, que até então era de pilha, depois ele passou a ser um objeto de decoração da nossa casa e hoje ele está na internet? Bom, eu parto de um princípio humano, que é isso que norteia todo minha produção de conteúdo e de falas. O ser humano se comunica. Qual meio que ele usa, aí cada um tem o seu, né? Era o archote da antiguidade, as cornetas, os anfiteatros que tinham uma capacidade acústica para eu falar para várias pessoas. Depois chegou o rádio, que é o grande veículo de massa, esse que me trouxe, fiz 45 anos de rádio, de microfone, de rádio agora. Então ele ampliou as vozes. Depois veio a televisão, ampliou as vozes, veio a internet, mas as coisas simplesmente se somam. Então a gente está vivendo a disruptura, tem a internet, é muito rico isso, são muito mais meios, então é muita gente falando, mas existe espaço para falar. Se eu sair do rádio, aí voltando para a tradição do mainstream, que eu sempre atuei, e talvez não tivesse mais lugar para mim lá. Porque eles não querem, e porque eu também não quero, porque eu tenho as minhas escolhas e nem sempre estou alinhado a uma linha editorial de uma emissora. E eu hoje, com a futurabilidade, com essa flexibilidade, os futuros que eu tenho, todo lugar é minha rádio. É assim que eu virei a chave. Ó, o YouTube é minha rádio, o Facebook é minha rádio, o LinkedIn é minha rádio, todo o podcast, o Spotify é minha rádio. Porque eu sou o promotor da conversa, da linguagem, do vínculo com você, do vínculo ético com as pessoas, com quem eu troco ideias para enriquecer o humano com isso. Então, se mudou o meio, vai mudar não sei quanto, então, eu preciso enxergar. Não, se mudou para lá, eu estou ali, é ali que eu falo. Vamos fazer um intervalinho, porque falando em pessoas do lugar, quero apresentar aqui aos nossos telespectadores o Grupo Ethics. Nós vamos fazer o nosso primeiro quadro aqui, que é o Café Expresso, e a gente vai trazer o Pelegrino para fazer a sua dica de segurança. Vai lá, Pelegrino! Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são as ofertas de financiamentos bancários para aposentados. Rotineiramente, os processos de liberação de aposentadorias são precedidos de vários contatos de instituições financeiras oferecendo créditos consignados.
muitas vezes inclusive pegando o segurado de surpresa, pois nem ele sabe ainda que o seu processo havia sido liberado até então. Isto prova que os dados do processo previdenciário não são garantidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal, existe mercado paralelo de venda de informações de funcionários inescrupulosos dentro do próprio órgão securitário. Links de sites de empréstimos consignados também são recebidos pelos aposentados em seus celulares por intermédio da rede WhatsApp, garantindo taxas imbatíveis nesses empréstimos, que não é bem assim que funciona. A dificuldade da terceira idade, aliada à sua necessidade de recurso, fazem com que muitas fraudes aconteçam nesse segmento, ludibriando os idosos a caírem em tabelamentos de juros exorbitantes e ou fraudes no sistema. Nossa dica de segurança de hoje é orientar os interessados nesses recursos que procure as instituições oficiais em que receberá as suas aposentadorias. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do nosso Café Corporativo de hoje, para quem está estranhando o cenário, nós estamos aqui no Espaço Dona Anice, e que é o nosso primeiro programa aqui nesse espaço, que vai ser a nossa casa por algum período aqui, por alguns meses. E o nosso convidado é Irineu Toledo, ele que é radialista, que é comunicador e que é uma das vozes mais conhecidas do Brasil. E o Irineu falando aqui a respeito de futuro, de futurabilidade. E quando a gente fala de futuro, Irineu, eu sempre questiono, né? Qual é o risco que existe nesse futuro? Porque hoje a gente ouve muitas pessoas falarem que, puxa, não sei aonde esse mundo vai parar, né? Nós estamos partindo para um lado que é muito perigoso, porque isso, porque aquilo, o ChatGPT, daí a gente já tem hoje outras tecnologias, até 15 dias atrás estávamos falando do ChatGPT. Agora a gente já está falando de coisas que parece que sobressaem. Quer dizer, e aí? E o ser humano nessa história toda? Pois é, ninguém está sozinho nessa preocupação, né, nessa análise e ver tudo isso. E é para isso que a gente tem o tal do senso crítico que a gente precisa exercer. É natural a gente se preocupar, porque a gente antecipa as situações, só que a gente tem que tirar o pré, não ficar só preocupado e pouca ação. Pré-ocupado e não ocupado, é isso? Preocupa, quer dizer, você desenha dentro daquele modelo de gestão Lean, você vê tudo que pode dar errado, já que você está preocupado, é ótimo, você já ocupou um pouquinho. Bom, agora que você já viu quais as possibilidades do que pode dar certo, do que pode dar errado, especialmente o que pode dar errado, vai dar errado se você já percebeu isso. Então você mas sai da preocupação e já vai para a ação. Com relação ao mundo que muda, também é uma preocupação desde que o mundo é mundo, desde que o homem descobriu-se pensador, né? Desde a Idade da Pedra as coisas mudam. É isso aí. Né? Então hoje tem essa complexidade que é difícil para a gente, porque está numa velocidade que não é do humano. A gente é evolutivo, sabe? Nós não estamos na evolução. A indústria, ela é revolucionária, ela é inovativa, e nesse momento que a gente entrou, com a tecnologia, é muito rápido tudo. E tem um efeito que aí que entra o senso crítico. A tecnologia, tudo isso que você falou, é um grandíssimo marketing de indústria. Hoje você tem um marketing, uma propaganda de tecnologia gratuita, porque rádios, televisões, jornais, comentaristas, revistas especializadas, palestrantes, todo mundo dizendo que você tem que adquirir isso, adquirir aquilo. Parece que as soluções para o mundo vêm da aquisição de soft skills. Soft skills é uma das coisas mais absurdas que eu conheço também. Falar em humanizar também é uma das coisas mais absurdas. Mas vem de você adquirir essa tecnologia, senão você não vai. Não, é o contrário. Isso aí é uma indústria vendendo para você as suas soluções.
deixando você preocupado, deixando a sua empresa, É a sua indústria. gerador para encontrar solução. Gerador é isso? de consumo, de aquisição, de venda de produtos. Sim. Olha só, você citou o GPT. Em 2017, entrou aquela fúria do metaverso por causa da Meta. O que ele fez agora com o veio generativa? Recolheu o metaverso. Ou seja, errou. Outro dia o Elon Musk e o Zuckerberg queriam fazer uma luta boxe. É uma baita de uma bobagem. Mas o que é isso? Capitalizar, reter a atenção, eles têm o que vender. Então a gente tem que gostar da tecnologia, todos os avanços, a maravilha que tem da tecnologia, né, da engenharia tecnológica, de todas as facilidades, mas volta para o humano, vê o que serve, o que é importante, qual é a ferramenta que realmente te ajuda, porque a humanidade continua sendo assim, ó, é tudo para o ser humano, tudo por, né, humanos, e essa é a razão de ser. Qual vai ser a tecnologia? Ela é só um meio para a gente realizar a finalidade e o propósito humano. Então é só você discernir isso. Isso aqui é importante eu saber. Antes de eu falar que eu tenho que ter, antes de eu comprar a ideia de alguém que está me dizendo do perigo, eu tenho que conversar com meus amigos, eu tenho que conversar com consultores, eu tenho que ler, eu tenho que ver as tendências e conversar com a minha equipe. Eu sou especialista nas pessoas que eu atendo, para quem eu entrego as coisas. É isso que faz eu evoluir. Aí eu só vou atrás da tecnologia que me auxilia a atender você melhor. E eu estava vendo aqui, enquanto você falava, eu estava aqui na internet, né, pesquisando algumas coisas. E uma curiosidade, né? Às vezes a gente fala de uma coisa que é uma tendência que está todo mundo, de uma hora para outra vai todo mundo para aquele lado. Você citou o metaverso, né? Mas nós temos outras possibilidades aí, o GPT e tal. E de repente ele some. Você lembra que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, surgiu o Clubhouse? Então... Nossa, isso vai arrebentar, vai ser o novo Google, né? Isso. Vai ser o novo Instagram. E de repente, nem existe mais. A gente inventa a corrida do ouro, vira Serra Pelado, vai todo mundo lá, predadores, e depois tem gente que investe tudo numa coisa imediatista. Quer dizer, foi para o imediatismo, para essa urgência que é do marketing, você perdeu o seu link com o propósito que você tem, você perdeu o seu link com as pessoas. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas em colocar conteúdo do que saber onde quer chegar? Aí você falou tudo. É o Sêneca, né? Eu sou movido, eu não sou um professor, né? Um Cortella que fala de filosofia. Eu sou baseado pelo estoicismo, mas eu não dou aula, eu sou estoico, pela minha característica de ser, pela comunicação que eu exerço. E eu lembro as pessoas que nesse momento difícil, complexo de leitura, onde os valores mesmos estão sendo questionados, né? A gente tem a ética flexível demais, o comportamento flexível demais, por várias discussões que a gente tem na sociedade. É o momento da rigidez com a gente mesmo, é o momento da rigidez com o princípio, com a disciplina. Eu faço o que é certo, eu faço direito, eu tenho que lidar com essa realidade, eu não quero atalhos. Eu tenho que fazer aquilo que eu devo fazer do melhor jeito, acordar para trabalhar. Precisa estudar para isso? Eu preciso fazer um curso para isso? Quantas pessoas que você conhece, eu conheço, as pessoas desse Brasil foram orientadas por pais analfabetos, por mães analfabetos? Eles deixaram de ter o sentimento estoico que você vai acordar, fazer direito, você vai trabalhar, e eu não quero reclamação aqui em casa porque a gente é pobre, mas limpinho. Esse limpinho não era do banho. Não era no sentido literal da palavra. Você vai ser uma pessoa correta, porque pobre só tem o nome. Mãos limpas. Isso é ser estoico. E ele não viu na filosofia, não sabe nada de Zenão, não sabe nada de Sêneca. Mas falando do Sêneca que você citou, se você não sabe onde você quer chegar, nenhum vento é favorável. Aliás, eu falei isso no programa hoje, que a minha palavra-chave que eu lido muito era direção. Eu gosto muito do Sêneca, não vale a pena contar a história agora, eu vou levar muito tempo. Mas o Sêneca é isso. Ele foi orientador do Nero. Enquanto o Nero era assessorado por ele, o Nero era um baita de um gestor. Quando o Nero perdeu o grande gestor, o grande consultor da ética, começou a fazer aquela bandalheira toda e botou fogo em Roma. Você está falando de história, né? Eu gosto muito de mitologia grega. E uma das passagens que eu mais gosto da mitologia grega é Teseu no labirinto, né? Em busca do Minotauro.
Aquela história, para quem não conhece a história, a mitologia grega, mito, né? Mito. Minotauro era aquele ser que era metade homem, metade touro, vivia dentro de um labirinto, mas ele causava muito problema para a sociedade, porque ele, uma vez por ano, tinha aí uma matança que era para alimentar o Minotauro. Bom, Teseu, herói, tinha que buscar o Minotauro e aniquilar o Minotauro. Tinha vários problemas. Primeiro, achar o Minotauro dentro do labirinto. Segundo, sair do labirinto. Uma vez que ele entrasse, como é que ele ia sair, né? Além de lutar com o Minotauro. Eram 3 grandes problemas. E um desses problemas foi solucionado por uma mulher, né? Namorada de Teseu, que era a Ariadne. Ela deu um fio, por isso que a gente fala até hoje, né, do fio de Ariadne. Que Teseu entrava nesse labirinto com o fio de Ariadne e aquele fio serviria para ele voltar. E o que eu aprendo muito com isso? Que não adianta a gente entrar no labirinto, encontrar aquilo que a gente está procurando, matar o Minotauro, né, no sentido figurado, e não saber como sair dali, né? Tem gente que não sabe voltar aos princípios. Isso. É muito importante a gente voltar aos princípios. Isso aí. Né? É lindo isso. Não adianta eu ter um ato heróico e não saber. Você tem que saber para onde você vai e de onde você veio. E isso, como voltar, né? Senão eu fico perdido dentro do labirinto. É isso aí. Serviu para quê, na verdade, Irineu? É isso aí, na mitologia, todas as histórias, as parábolas, como elas ensinam para a gente, né? Muito forte isso, né? Nós vamos fazer mais um intervalinho aqui, depois dessa nossa conversa tão filosófica aqui, né? Fazer mais um intervalinho. Vou convidar aqui o nosso telespectador a conhecer com a gente agora o Espaço Dona Anice, que é a nossa nova casa pelos próximos meses. Aqui o Café Corporativo desde já agradece a todos os gestores aqui do Espaço Dona Anice por nos receber, nos acomodar aqui dentro, permitir esse cenário maravilhoso aqui e vamos então apresentá-los a vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Irineu Toledo. Irineu, você é um cara que se acorda cedo, Irineu? Sim, 6 da manhã estou ao vivo falando para tudo quanto é caneca, cara, do café de todo mundo. Quem quiser ao vivo, o meu podcast é ao vivo todo dia às 6. Quem quer chega ao vivo, participa e tudo. E nem sempre você interage, né? Como que é falar sozinho? Eu aprendi isso no rádio, né? Falava sozinho. Depois, para ir fazer palestra, foi difícil, porque de repente eu entro no estúdio e tem lá 1000 pessoas, 300 pessoas olhando para a sua cara, é diferente, né? Estava acostumado a pegar um microfone, ficar falando sozinho, fecha o olho, microfone imaginando, não tem cara, né? Imaginando não sei quem, hoje eu estou falando com um jovem, hoje eu estou falando, aí você vai concentrando. Agora não. Você olha para a cara de tantas pessoas diversas, diferentes, se equalizar o assunto. Começa no Feliz Dia Novo. Agora elas me olham, né? Elas me olham. Quem quiser, vai no Facebook e vê esse rostinho delicado, né? Esse corpinho sarado, aí é bem diferente. Irineu, meu grande parceiro, foi parceiro de Quatro em Pauta. Obrigado. Sempre aqui no Café Corporativo, parceiro de palestras também. Obrigado. Em muitos momentos aí a gente trabalha juntos, divide palcos e espero que o nosso futuro seja muito repleto de novos palcos e, acima de tudo, não só novos palcos, né, Irineu, mas, acima de tudo, novas soluções, novas reflexões. O Irineu é especialista em fazer perguntas e indagar. Eu gosto de responder. Eu acho que nessa a gente se encaixa um pouquinho, né? Obrigado por ter vindo, viu, Irineu? É isso aí, ó. Olha para a sua perspectiva e crie sua prospectiva. Feliz dia novo sempre. Obrigado. Muito obrigado. O Café Corporativo fica por aqui, nesse primeiro programa, no novo formato, e convidando você a procurar sempre lá no nosso Café Corporativo no YouTube, aquele acervo com 300 programas, com 300 aulas, dessa que é uma universidade em sua tela. O que
você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.